paz de Cristo, vamos orar nessa noite, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Toque no Senhor nessa noite pela fé. Aleluias. Glorifique e exalte o nome do Senhor na sua casa. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós, a tua igreja, Senhor, levanta um clamor a ti, Senhor, e te pede, ó Deus, que o Senhor venha manifestar a sua glória, que o Senhor venha manifestar o seu poder, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha visitar essa nação, que o Senhor venha visitar, Pai, os hospitais, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha se mover entre nós. Vem, nós clamamos por ti, Jesus. Tu és a nossa esperança viva. Vem, ó Deus, fortalecer. Vem fortalecer a tua igreja. Vem transformar a tua igreja. Nós queremos te exaltar. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E aonde estiver um adorador, nós levantamos um clamor, Senhor. Essa nação é tua, Pai. Recebe a nossa adoração. Espírito Santo, nos conduz em adoração. Espírito Santo, nos ensina a sermos verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus, amém. Ore, creia, porque o nosso Deus é o Deus de proezas. Ele é fiel e poderoso e está conosco e não nos abandona, amém. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Jesus maravilhoso, aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Ansiamos por ti, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, Pai, para sempre, amém. te damos honra, te damos honra. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia me alegrarei em ti, ó Deus. Todavia me alegrarei em ti, ó Deus. Todavia, Senhor. Senhor tem estado conosco, Pai. Senhor tem estado conosco. Obrigado, Pai. Vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, eu me alegro em ti, eu me alegro em Deus, eu me alegro em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em ti, Jesus. Aleluia. Firmados em ti, firmados em ti, firmados em ti, Jesus, Jesus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para juntos falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, né? É o que tem nos sustentado, é o que tem nos fortalecido nesses dias difíceis, é a palavra do Senhor. Quero conversar com vocês aqui um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 16 ao 17. Você que gosta aí de acompanhar os versículos bíblicos, nós vamos ler também Lucas 15, anota aí. Primeiro nós vamos ler Romanos 8, 16 e 17. Depois nós veremos Lucas 15 e depois nós veremos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Amém? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre herança. Vamos falar um pouquinho sobre a herança. Vamos lá? Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Antes de nós iniciarmos aqui, né, o que eu preparei para a gente poder conversar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre herança, né? Eu estava no sítio com meu pai, nós estávamos caminhando lá, a gente gosta muito de mato, né, de sítio, de fazenda, a gente gosta de natureza. E aí, andando com ele lá pelo sítio, ele estava um pouco preocupado, querendo fazer várias coisas. E eu falei, pai, o senhor já está de idade, né? Já é um senhor de idade, os filhos já estão criados, nós já estamos casados, somos em 6, né? Já estamos todos casados, estamos todos encaminhados. Não tem necessidade do senhor ficar se preocupando com esse tipo de coisa. E aí ele olhou para mim e falou, eu quero deixar algo para vocês, eu queria deixar uma herança para os meus filhos. E eu achei aquilo muito interessante, porque ele estava preocupado com a situação financeira, né? E eu olhei para ele e falei, pai, olha para nós, né? Olha para os seus filhos. Nós não somos, nenhum de nós somos perfeitos, todos nós temos as nossas peculiaridades, né? Os nossos defeitos. Mas estamos todos na igreja, todos adorando o Senhor, estão todos casados, né? A gente tem problema, mas a gente continua firme no Senhor. E eu falei, o senhor pode deitar a sua cabeça na sua cama à noite, a mãe, e vocês podem dormir tranquilos, porque nós estamos em lugares seguros, os seus filhos estão bem, os seus netos estão bem, meu pai já é bisavô, e os seus bisnetos estão bem, estão todos na casa do Senhor. Que herança maior e melhor o senhor poderia ter deixado para os seus filhos, de um exemplo de homem, e a minha mãe um exemplo de mulher, de caráter,
de vida consagrada a Deus. E eu falei para ele, olha que herança maravilhosa, ninguém pode tirar isso da gente, né? Essa herança é uma herança que é eterna, o Senhor nos mostrou Jesus, o Senhor foi um exemplo de homem de Deus e nós somos servos de Deus por causa da vida do meu pai, da vida da minha mãe, que foram pessoas que nos instruíram no caminho do Senhor. E eu falei, que herança melhor nós poderíamos ter? O Senhor poderia ter deixado fortunas, né, como nós vemos aí, tantas pessoas que herdam fortunas e passam alguns anos, não tem mais nada, perdem tudo. Mas essa herança não pode ser tirada. E a herança que nós temos em Cristo é uma herança maravilhosa, né? Não é uma herança financeira, não é uma herança de bens materiais, é uma herança espiritual, que ela não pode ser tirada de mim, ela não pode ser tirada de você, é uma herança eterna. E pensando nesses dias em casa, que eu estou já há 4 meses em casa, fazendo aulas online e trabalhando da minha casa, e a convivência com meu filho aumentou muito, né? Porque antes eu acordava às 4h30 da manhã e retornava para casa às 8h30, 9 horas da noite. E agora a gente está passando muito tempo juntos. E fazia já um tempo que nós não tínhamos essa convivência. E ali com o Samuel no dia a dia, vendo, né, algumas coisas na TV, nas redes sociais, de convivência com a sua família, eu fiquei me perguntando que tipo de herança nós temos preparado para os nossos filhos. Que tipo de herança nós temos preparado para os nossos entes queridos, para a nossa família, para aqueles a quem estão próximos da gente. Que tipo de herança nós temos preparado? E aí eu fiquei me questionando como está o nosso relacionamento diário. Olha que coisa interessante. Eu trabalho com criança e criança, vocês sabem, contam tudo, né? E é muito interessante o que nós ouvimos das crianças com relação aos pais, né? E o meu filho também, o Samuel, quando era pequeno, eu acabei tendo contato com uma das professoras dele, depois nós nos tornamos amigas, e aí eu acabei entrando, né, na área da educação, e me tornei amiga dela, e ela falava que, o Samuel falava que eu gritava muito em casa. Eu e o Fábio, que nós gritávamos muito, e ele falava para a professora, minha mãe e meu pai gritam muito. E ela me contou aquilo, e eu falei assim, poxa vida, eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar o meu relacionamento no meu lar, em casa, para que isso se espelhe no meu filho, porque é uma herança que eu tenho deixado para ele. E o relacionamento diário, o meu relacionamento com meu filho, o meu relacionamento com meu esposo, o seu relacionamento com a sua família, precisa ser revisto. Nós precisamos estar o tempo todo nos analisando, ver o que falta, o que precisa ser acrescentado, aquilo que tá errado. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E quem pode nos dar essa sensibilidade é o Espírito Santo. Então, às vezes a gente tem esse problema de não conseguir se enxergar. Eu estou fazendo isso errado. Conversa com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai mostrar para você onde você está errando. Nas coisas mais simples você vai perceber. E eu me lembro muito bem de ver o meu pai lendo a Bíblia. Essa é uma memória que não sai da minha cabeça, é o meu pai buscando. E a minha mãe era a oração, né? Meu pai, pastor, muitos anos dedicado à igreja, e ele ali lendo a Bíblia, e ele sempre, insistentemente falava para mim todos os dias, você já leu a Bíblia hoje? E eu falo isso para o Samuel também, né? É uma herança que meu pai me deixou. E insistentemente eu falo para o Samuel, você já leu a Bíblia hoje? E ler a Bíblia lá em casa não é uma opção. Ele não tem essa opção. Essa é a minha casa, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Mas seria bom, viu? É uma opção, não é uma opção para ele ler a Bíblia. Ele é obrigado a ler a Bíblia todos os dias. Do mesmo jeito que ele tem que escovar os dentes, que ele tem que tomar banho, que ele tem que fazer as tarefas da casa. Ele tem que fazer. É uma coisa que é uma herança que eu quero deixar para ele. E como eu posso apresentar alguém a ele se ele não o conhecer? Às vezes, a gente acha que o meu relacionamento pessoal com Deus, para o meu filho tem que ser igual, e não é assim. O relacionamento entre o Samuel e Deus é individual. Não sou eu quem construo. Eu dou os meios, os caminhos. Mas quem constrói esse relacionamento é entre ele e Deus. Porque as coisas que o Samuel vai viver, as coisas que o seu filho vai viver, são diferentes das experiências que eu tive, das experiências que você teve.
Então, eu posso contar para o Samuel os meus testemunhos, as minhas experiências com Cristo, ele vai ouvir também na igreja, né, testemunhos, coisas que alimentam a nossa fé, mas o real relacionamento dele com Deus precisa ser construído entre ele e Deus. Então, nós damos as ferramentas, mas quem constrói o relacionamento são eles, né? A gente tem essa vontade de querer fazer com que a pessoa siga os mesmos passos que eu segui, e isso não é possível, porque cada um tem a sua vida, cada um terá o seu caminho. Eu segui por este caminho, talvez ele siga pelo outro caminho, mas que todos esses caminhos nos levem a Cristo, esse é o nosso interesse. Então, mostre para o seu filho, não só fale, porque, né, falar é fácil, leia a Bíblia, seja um exemplo para ele, para que ele tenha essa visão, meu pai está buscando a Deus, ele não está só falando para eu fazer, ele está fazendo como exemplo para mim, e isso é muito importante. Obediência e adoração a Deus. Eu estou falando com vocês aqui, eu trabalho numa missão, a Missão Sena, que fica lá no centro de São Paulo, e nós temos uma creche, eu sou professora na creche da Missão Sena, que faz esse trabalho com crianças ali da região da Cracolândia, com crianças ali da região do centro de São Paulo, ali da Luz. E a gente vê muitas vezes assim, como falar de um relacionamento de pai para alguém que não tem essa referência. E eu falo das crianças ali da região que eu trabalho, mas existem no Brasil e no mundo inúmeras famílias que não é mais uma família tradicional, né? Não é mais aquela família tradicional. Às vezes os filhos são criados pelos avós, por um tio, ou só pela mãe, ou só pelo pai. Nós temos visto muito disso. Então, como criar esse relacionamento falando de Deus como pai? Eu posso falar de Deus como pai porque eu tenho um pai maravilhoso. Eu posso fazer essa relação, porque eu tenho um pai cuidadoso, um pai que não é perfeito, mas que fez de tudo para que a família, né, tivesse uma boa vida, conseguisse se encaminhar, tivesse bons ensinamentos, bons exemplos. Então, assim, eu penso, quando eu trabalho ali com as minhas crianças, que vem na cabeça assim, eu não vou falar sobre pais, mas eu tenho meninos e meninas na minha sala. Eles serão futuros pais, elas serão futuras mães. E como eles serão como pais e mães se eu não os orientar, se eu não auxiliar ali na aprendizagem? Porque a nossa escola é uma escola que trabalha com educação cristã, a gente trabalha com a cosmovisão cristã. Então, nós ensinamos ali a Bíblia. Não é só, né, o ensino normal, regular, nós também trabalhamos ali com a Bíblia, nós ensinamos a Bíblia. Então, quando você olha para uma pessoa que não tem uma relação com o pai, ou uma relação com a mãe, que teve essa fase importantíssima da vida quebrada por qualquer situação, violência, por negligência, por qualquer outro motivo, você olha e fala, eu não posso mostrar para eles, é difícil isso, né? Deus como pai, mas eu posso mostrar que ele pode se tornar um pai, um exemplo diante da presença de Deus. Existe essa possibilidade da criança crescer, existe mesmo, a gente tem que acreditar nisso, que aquela criança pequenininha ali, ela vai crescer e vai se tornar um excelente pai, vai se tornar um excelente marido, vai se tornar um excelente cidadão. Nós precisamos confiar, porque Deus nos mostra isso. A Bíblia fala, ensina no caminho que deve andar, porque quando vier o dia mau, não se desviará dele. Então, nós criamos essa possibilidade da criança, do adolescente, do seu filho, da sua filha, que às vezes, talvez, você mesmo não tenha tido um relacionamento com seu pai. Talvez você não tenha tido um relacionamento com a sua mãe por N coisas que acontecem na vida, né, durante o nosso crescimento, mas você pode ser um bom pai. Você pode ser uma boa mãe, você pode quebrar essa maldição, essa angústia, essa tristeza, essa amargura, porque eu sei que isso traz muita amargura, raiz de amargura no coração, pessoas que não tiveram bons relacionamentos com seus pais, pessoas que se tornam violentas porque os seus pais eram violentos. Então nós, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos quebrar isso, nós podemos quebrar esse jugo, essa maldição e transformar a nossa vida numa vida dedicada a Deus, num exemplo para os nossos filhos.
deixando uma herança, deixando um legado, de amor, de construção de relacionamentos saudáveis. E eu penso também em atitudes de amor. É muito importante que nas nossas atitudes nós possamos mostrar para as pessoas, através do amor, através da gratidão, através do respeito. Às vezes nós vemos coisas assim que você fala, não é possível uma pessoa amar e fazer uma coisa assim. Então, no seu lar, na sua casa, os seus filhos estão te observando o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Não pense que ele não vai entender o que está acontecendo. A criança entende. De um jeito diferente, né? Que nós entendemos, mas a criança entende. Então, é importante que você veja que tipo de atitude de amor você está tendo. Como você tem tratado as pessoas, como você tem tratado o seu vizinho, como você tem tratado os seus pais, como você tem tratado os irmãos da igreja. Se a forma com que nós agimos fora do nosso lar é igual a que nós agimos dentro da nossa casa. É assim, se você está agindo de uma forma maravilhosa, excelente no seu trabalho, na sua igreja e na sua casa você está em falta, mude isso. Repense as suas atitudes. Seja a mesma coisa na sua casa, no seu lar. Porque os seus filhos são a herança que Deus te deu. E que tipo de herança você vai deixar para os seus filhos? Você quer que seu filho cresça e seja um adulto violento, um adulto depressivo, um adulto egoísta? Não é isso que nós queremos. Então, nós podemos mudar as nossas atitudes, nós podemos mudar a comunidade em que vivemos através da criação dos nossos filhos. Né? Às vezes nós vemos, o pastor sempre fala aqui, né? 1 é 12, meia dúzia é 6. E isso é muito importante, irmãos. Às vezes a pessoa vai na feira e pega 8 laranjas ao invés de 6, a criança está vendo isso. Ela está vendo que isso aí não está certo. E ela pode crescer uma criança corrupta, né? Achando que ela pode pegar 8 ao invés de 6, e não está certo. São coisas simples, mas que podem mudar o caráter de uma pessoa, pode mudar o caráter de uma nação. Nós podemos mudar essa nação através das nossas atitudes. E palavras dedicadas aos nossos filhos. É muito importante, o pastor fala sempre aqui, né, que nós teremos empresários, e eu falo sempre para Samuel, você vai ser abençoado, você vai ter muito dinheiro em nome de Jesus. E ele dá risada, né? Eu falo, a sua mãe não foi muito esperta, mas você vai ser inteligente, vai ter mais dinheiro que a mamãe. É uma herança que eu estou deixando para ele, né? Agora ele fez 17 anos e eu falei, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Eu fui uma pessoa que eu ainda não sei muito lidar com dinheiro. Com relação à economia, com relação a prioridades, eu tenho essa dificuldade de quem é o administrador lá em casa é o Fábio. Mas ele precisa aprender, porque ele vai ser um chefe de família um dia. E eu não quero que ele tenha as mesmas dificuldades que eu tive. Então, eu quero que ele aprenda a lidar com dinheiro, porque é uma realidade. Não é? Às vezes, isso não é importante. É importantíssimo, porque ele será, né, o mantenedor do seu lar, da sua casa, seja ele casado, se ele não se casar. Não importa, ele tem que saber lidar com o dinheiro, ele tem que saber lidar com as finanças. Ele precisa saber lidar com os relacionamentos, com os sentimentos. Ele precisa saber, os nossos filhos precisam saber quando é que eles podem se trancar no quarto, chorar, desmoronar e quando não. Irmãos, a gente pensa que essas coisas nunca vão acontecer, mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Não é? Quem é que nunca desmoronou? Não tem como, não é? Alguém já, alguma vez na sua vida, você já entrou no quarto, já falou, tá difícil, eu não estou aguentando, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí? O problema não, a Bíblia fala que, né, quem está de pé, cuidado para que não caia, né? Então, quando você cai, o importante é você não continuar caído. É não continuar prostrado. Você precisa se levantar. E para você aprender a lidar com esse tipo de sentimento, com esse tipo de situação, alguém precisa te ensinar. Alguém precisa te mostrar, calma, não é assim. Vai ter situações que você vai se sentir acuado, perdido, sozinho. Com certeza terá. Mas a atitude de
que você vai tomar neste momento é o que vai fazer toda a diferença. Como é que você vai saber lidar com frustrações? Nossos filhos hoje, a nossa sociedade, ela tem dificuldade em ouvir a palavra não. Né? É uma coisa muito simples, mas não. Às vezes você fala não para uma criança, ela derruba a casa, porque ela não está acostumada a ouvir não. Mas, irmãos, quantos nãos? Eu tenho 37 anos, eu já perdi a conta de quantos nãos eu já ouvi. Não à porta de emprego, não a isso, não aquilo, não e não de Deus. Deus várias e várias vezes vai dizer não para você. E como é que você vai lidar com essa situação? Vai deitar no chão, espernear, fazer birra? Sinto muito lhe dizer, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, aprenda a lidar com as suas frustrações e ensine o seu filho a lidar com as frustrações dele. A vida é assim. A situação é assim. A forma como você vai se levantar é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Como os nossos filhos têm sido educados, como você tem ensinado o seu filho a tratar as pessoas mais velhas. Como você tem ensinado o seu filho a lidar com pessoas de fora, com pessoas diferentes, né? Às vezes o diferente assusta, me assusta também, mas o meu pai me ensinou sempre a lidar com respeito com as pessoas. Não é verdade? Como é que nós vamos mostrar a Jesus, né, um amor, a herança que ele nos deixou? Uma herança de amor, como é que eu vou mostrar o amor se eu não consigo amar? Não tem como. A pessoa vai olhar para você e vai falar, tá maluco essa pessoa aí. Porque como é que pode? Ela está pregando o amor, mas ela não vive o amor. Ela não sabe lidar com o próximo. Ela é irritada. Eu falo mesmo, não é assim? Eu falo mesmo, esse é o meu jeito. Não, não. Não é o seu jeito. Você precisa respeitar as pessoas. Existe um limite até onde você pode ir. Não é eu falo não. Não tem essa não. Você tem que ter respeito pelas pessoas. É assim que Jesus nos ensinou. Mesmo quando você estiver com razão, às vezes eu falo muito para o Samuel e para o Fábio, às vezes vocês têm razão, mas a forma com que vocês falam faz com que vocês percam a razão. Então, analise antes de falar. Né? Eu não penso antes de falar. Esse sou eu. Problema seu. Eu não sou obrigada a lidar com isso. Então, você, por favor, pense antes de falar com as pessoas. Repense, eu posso mesmo falar isso? Eu preciso falar exatamente desse jeito que eu estou achando? Eu não posso mudar as palavras, falar de um jeito mais carinhoso. Se você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, te dá um pouco mais de liberdade para você, né, ir mais a fundo. Mas se você não tem, respeite. Não é porque você tem esse temperamento que todo mundo tem que te aguentar. Nós precisamos amar o próximo e isso tem que transparecer nas nossas vidas. Isso tem que transparecer nas nossas atitudes, na forma como nós lidamos com as pessoas. E os nossos filhos são os nossos exemplos. Os nossos filhos têm visto como nós agimos com as pessoas, como nós agimos com os animais em casa. É coisa simples, mas não é? Se o filho vê o pai chutando o cachorro, batendo no cachorro, talvez ele cresça e faça a mesma coisa, talvez não, né? Porque nós vemos também muitas pessoas que convivem com o vício, né? Na infância, os vícios dos pais, e eles detestam o álcool. É isso que eu falo que é interessante, né? Porque nós não bebemos, né? Porque nós não fazemos tantas outras coisas. Aí você fala, mas não está escrito na Bíblia. Por quê? Eu não sei qual é a atitude do meu filho. Eu não sei se ele vai controlar o consumo da bebida. Ele pode se tornar um alcoólatra através da minha vida. E você já pensou para uma mãe olhar para um filho e saber que todo aquele ciclo de vício começou dentro da sua casa? E eu passo, né? Eu trabalho ali na Cracolândia e às vezes a gente acaba passando ali dentro do fluxo. E quando eu vejo aqueles jovens, aquelas pessoas, aquelas senhoras, porque tem idosos ali, e você olha e vê aquela pessoa, você fala assim, eu penso, né? Aqui, no exato momento que eu os vejo, eu penso, eles já foram uma criança, eles já foram um bebê, eles talvez não tenham sido amamentados, mas eles foram gerados num ventre, talvez um ventre de muita dor, de muito sofrimento. Eu não sei o momento em que quebrou essa herança que eles tinham, esse relacionamento, esse amor que os fez ir para a rua, que os fez escolher as drogas. A gente sabe que são inúmeras situações. Mas quando você olha para aquelas pessoas, você sabe que alguma coisa ali aconteceu no lar delas, para elas escolherem a rua a estar com suas famílias.
E eu fico pensando assim nas mães que têm seus filhos em situações assim, não só ali na Cracolândia, mas em todos os lugares. A gente sabe que as drogas, né, está aí, o vício pode ser em bebida, em químicos, né, em tantas outras coisas. Mas a mãe, o coração de uma mãe de saber que onde foi que se quebrou isso? Talvez não seja a culpa dela, mas ela sabe que alguma coisa se quebrou ali, naquele coração, naquela vida, para ela escolher aquilo ali. E nós vemos também, não só nas ruas, mas em famílias de ricas, né, pessoas, né, que têm uma situação financeira abastada, de jovens, de adolescentes que escolhem essa vida de droga, de vícios, que deixam suas famílias, seus lares para viver uma vida assim. Irmãos, como é difícil, eu não sei como seria, eu não sei se eu suportaria ver o meu filho numa situação assim. Você imagina como mãe, como pai, você olhar e ver o seu filho numa situação assim, jogado, largado, né? Que fez escolhas ruins. Então, tudo isso é muito importante. A educação dos nossos filhos, o relacionamento, as frustrações, os aprendizados começa no nosso lar. Começa na minha casa, começa na sua casa. Não transfira essa responsabilidade para outras pessoas. Se você trabalha, nós sabemos que o trabalho, ele suga, né, as nossas vidas, porque a gente sempre quer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Eu tenho um carro, eu quero um carro melhor. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa melhor. Então, está sempre sugando a gente, né? É sempre o reino, nada, né? Mas isso é para outra palavra. E quando nós vemos tudo isso tirando essa proximidade, essa relação com os nossos filhos, tudo isso que nos distancia de um relacionamento, porque nós sabemos que para criar um relacionamento precisa de convívio. E nós sabemos que se você trabalha 8, 9, 10 horas por dia, estuda, tire 10, 15 minutos para passar um momento com a sua família. Na semana é difícil, no final de semana tenha mais tempo, mas na semana tire 15 minutos. 15 minutos de relação ali com seu filho. Conversa, como foi seu dia, brinca, senta no chão. Se é um adolescente, ele não quer conversar, senta do lado dele e fica ali. Você vai perturbar tanto ele que ele vai acabar falando alguma coisa para você poder levantar, mas você está ali, ele sabe que você está ali. Então, crie esse relacionamento, porque quando ele tiver as dificuldades, a gente sabe que adolescente, não é adolescente, é difícil, né? É uma fase difícil que nós estamos, né, confusos e tal, não sabe para onde seguir, são muitas pressões da sociedade, da família, de tudo, e isso acaba interferindo, isso acaba atrapalhando, mas eles precisam saber que vocês estão ali por eles, o meu filho precisa saber que eu estou ali por ele. Então, é 15 minutos, mas deixa o celular de lado, desliga a TV, eu jogo videogame com o Samuel, é uma forma de nos aproximarmos. Eu jogo videogame, às vezes a gente lê alguma coisa e a gente debate, e aí vira aquela coisa, e a gente conversa, e eu instigo ele para ver ele brigar, sabe? Eu falo, não é assim. E aí ele vem e fala, é assim e tal. E eu falo, não, agora você me convenceu. Agora você me convenceu, então beleza. E a gente discute coisas da Bíblia e assim, precisa de um relacionamento. Precisa de uma convivência, precisa da fala, né? Nós precisamos falar. Quando são pequenos, a gente fica, fala. Aí chega uma idade, a criança começa a falar, a gente fala, pelo amor de Deus, não aguento mais, está falando demais. Aí chega na adolescência, eles param de falar de novo. Mas você não pode parar de falar. Você é o que vai dar o norte para o seu filho. Então, continue conversando com ele. Parece que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo. Pode ter certeza que ele está ouvindo. Então, nós precisamos repensar todos os dias, que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos, que tipo de herança, que tipo de lembrança, de memória nós estamos deixando para a nossa família. E eu quero falar um pouquinho sobre a herança que Jesus nos deixou. Não é? Ele nos deixou a graça, nos deixou a salvação, nos deixou o reino e aquela que a gente almeja todos os dias da nossa vida, a vida eterna. Essa é a maior herança que ele nos deixa, né? Um dia poder estar com ele no céu. Olha que herança maravilhosa. Só que enquanto nós não morremos, né? Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos agir de acordo com essa herança que nós recebemos. Não dá para você olhar para uma pessoa,
que não ama, que não cuida, né? Que não busca. Mas que amor é esse? Que herança é essa que ele recebeu? Não é a herança de Jesus, é uma herança meio estranha aí. Então, essa herança que Jesus nos deixou é uma herança maravilhosa. E nós precisamos exercitar essa herança. Nós precisamos exercitar tudo isso que ele nos deixou para que nós possamos, através do Espírito Santo, alcançar a vida eterna. E não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. É uma luta diária, é uma luta constante. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, mas contra os principados e potestades. É uma luta constante, é árduo, é difícil. Né? O reino de Deus não é fácil, receber essa herança não é fácil. Ele já nos deixou a graça, ele já nos deixou o Espírito Santo, mas chegar até o final, igreja, não é fácil. Como eu já disse para vocês, não tem tantas pessoas que recebem herança e acaba com tudo durante os anos. Passam uns anos, você já nem ouve mais. Eu me lembro muito bem de famílias que, né, eu morava em São Paulo, quando eu era menor, 89, 90, por aí. E eu me lembro muito que se falava muito em famílias, né? A família fulano de tal. Nossa, esse mercado aqui é da família fulano de tal. Esse império aqui é da família fulano de tal. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. Em São Paulo tinha muito disso, né? Os nomes das famílias importantes. E hoje, se eu perguntar para o Samuel, você conhece a família tal? Ele nunca nem ouviu falar. Porque a pessoa acabou com tudo, destruiu tudo. Ela não conseguiu manter aquele império, aquele patrimônio, por falta de sabedoria, por tantas outras coisas, mas ela destruiu. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, não destrua essa herança que Jesus deixou para você. Alcançar o céu não é fácil. Alcançar a eternidade não é fácil. Você vai ter que lutar todos os dias para manter esse patrimônio que Deus deixou para você. Para manter a graça. Ah, irmãos, como é difícil. Para manter o perdão. Ah, como é difícil perdoar. Mas se você não perdoar, você não vai ter parte da herança do céu. É simples assim. Não é? É muito simples. Se não existir o perdão, não existe o reino para você. Porque se você não pode amar, se você não pode negar a si mesmo para dar o perdão para o próximo, essa herança de reino não serve para você. Como é difícil, irmãos, nós ajudarmos o próximo. Não é verdade? Eu mesmo, nessa quarentena, tenho pensado tanto, falo, Jesus, eu preciso fazer mais, eu estou fazendo pouco. Eu estou fazendo pouco ao meu próximo. A palavra do Senhor diz, eu tive fome e ninguém me deu de comer. Eu tive sede e ninguém me deu de beber. Eu estive nu e ninguém me deu as vestes. Então, como cristão, como é que nós estamos exercendo este amor ao próximo? Poxa vida, dá uma moeda para uma pessoa no farol. Às vezes tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas às vezes a gente acha que dar R$1 lá é alguma coisa. E não é. Não é só isso, é muito mais, é muito além, vai muito além. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, nós vemos Lucas 15, né? Fala ali a respeito do filho pródigo. Aquele jovem que decidiu receber ali, pedir a herança ali do seu pai e conhecer o mundão, né? Partir para a vida e aproveitou lá, gastou todo o seu dinheiro com mulheres, com tantas coisas. E um dia ele se viu sem nada, sem amigos, sem família, mas ele estava sendo criado ali pelo pai, um pai amoroso, um pai presente, um pai que cuidava. Olha, gente, que exemplo. Olha que testemunho deste pai. Ele cuidava dos empregados de uma maneira tão excelente que o filho falou, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ele me tratar como os empregados. Olha a excelência desse pai. Olha o exemplo desse pai. E na parábola que Jesus fala, nós vemos que esse pai não era um pai ruim. Não era um pai malvado. Não é? Era um pai bom, que é a representação de Jesus para nós. E esse filho pródigo, depois de aproveitar lá tantas coisas, de beber, de gastar todo o seu dinheiro, retornou à casa do pai. E o pai fez o quê? O pai o recebeu com amor. O pai o recebeu com amor, o pai colocou vestes novas, colocou um anel nos seus dedos, que significa autoridade, colocou sandálias novas nos seus pés. O pai o recebeu e o filho percebeu
que a herança que o mundo tinha para ele não é a que ele queria. Não era aquele tipo de herança que ele desejava. Ele queria algo mais. Então ele preferiu voltar para a casa do pai, mesmo sabendo que ele poderia ser tratado como um empregado. Mas sendo um empregado, era melhor do que a vida que ele tinha lá no mundo. Então a herança que o Senhor tem para mim e para você é melhor do que qualquer coisa que o mundo tem te oferecido. A herança que o Senhor Jesus tem para você é melhor do que isso aí que você está pensando fazer. Ah, eu vou largar tudo, eu vou partir para outra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, isso passa pela cabeça das pessoas, passa pela minha, passa pela sua. Mas nós devemos nos lembrar, trazer à existência, trazer à memória aquilo que nós temos aprendido. Então, se você, como eu tive um bom pai, eu tive um pai que lia a Bíblia, eu tenho, graças a Deus, uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa, que cuidou, que zelou. Mas se você não teve a oportunidade de ter uma família, está aqui, ó. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, ela te ensina todos os passos que você deve seguir. Você não tem desculpa. Infelizmente. Você não, felizmente, né? Glória a Deus que nós temos esse aqui, ó, um manual de instruções para você não errar. Então, se você não teve um pai, eu vou te apresentar um pai aqui, ó. Jesus. Ele morreu na cruz. Ele vai deixar para você, ele já deixou o Espírito Santo de Deus, ele já deixou a graça, mas ele tem para você uma herança maior, que é estar com ele no céu. Então não perca a oportunidade de buscar a este Deus, de ler esta palavra, este manual. Este aqui é o Pai que eu tenho para apresentar para você. Este Pai que ama, que cuida. Este Pai que não vai deixar você sozinho, que sabe que você vai errar, assim como o filho pródigo, mas que ele vai direcionar você para o caminho certo. Lá, quando você estiver lá perdido, afundado na lama do pecado, da dor, da mentira, você vai lembrar que existe um Deus que cuida, que existe um Deus que ama, que existe um Deus que está aí ao seu lado. Amém? A herança espiritual tem um valor eterno. Por isso ela é mais importante do que qualquer herança que você possa pensar aí na sua vida. Qualquer herança que você possa imaginar. Essa herança que Jesus nos deixou, essa herança de amor, essa herança de salvação, de graça, ela não pode ser tirada de você, a não ser que você permita que isso aconteça. Então não permita que isso aconteça. Fique esperto aí. Não deixe que o inimigo tire a sua salvação. Não deixe que o inimigo tire a graça e o Espírito Santo de Deus que está aí do seu lado. Não permita que isso aconteça. Você pode falhar, mas não pode continuar. Você pode falhar, mas não pode continuar no chão. Você pode cair, mas não pode permanecer caído. Você precisa se levantar. Você precisa crer que existe um Deus que pode mudar toda a sua história, ainda que não seja do jeito que você imagina. Porque às vezes a gente pensa que é do jeito que eu quero, e não é, né? Jesus tem o caminho certo para você. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Oh, glória! Uma herança que não se destrói, que não estraga, que não quebra. Oh, aleluia! Uma herança incontaminável, não tem vírus, não tem ferrugem, não tem traça, não tem nada que destrua, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então acredite, igreja, acredite que nós podemos aos poucos, né, degrau por degrau, dia a dia, semana a semana, fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, eu sei disso. Todos os dias eu tenho buscado a ser uma pessoa melhor,
a ser uma filha melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma funcionária melhor, porque eu sei o que me espera. Eu sei a herança que tem guardada no céu para mim, né? A vida eterna. Então, dia a dia, eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou suar, eu vou, né, quebrar a cabeça para conquistar, para alcançar, para chegar até o final dessa lida, porque eu sei que Jesus tem o melhor para mim, eu sei que Jesus tem o melhor para você. Amém? Fique com essa palavra, fique aqui com esse breve relato sobre a herança que o Senhor Jesus tem para nós. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração sobre esse assunto. E se você tem dúvidas, se você quer repassar os textos, nós lemos Romanos 8, 16 e 17. Nós falamos sobre Lucas 15, né, a parábola do filho pródigo. E nós também lemos 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, te agradecemos pela graça, Pai. Te agradecemos, meu Deus, pela herança que o Senhor nos deixou e por aquela herança, Senhor, que nós vamos receber quando nós estivermos contigo na glória, que é a vida eterna. Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo a cada dia, nos dê sabedoria, nos dê tranquilidade, nos dê paciência, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender a lidar com as nossas limitações, aprender a lidar, Senhor, com as nossas frustrações e que nós possamos ser melhores a cada dia, que a cada dia, Senhor, nós possamos buscar ser um pouquinho mais igual a Ti, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Pai, mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor deixou o Espírito Santo para que nós tornássemos isso possível. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço com todo o meu coração por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Jesus. Levante sua mão, vamos ler aqui Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.